Oi, vamos falar um pouquinho aqui das questões psicotécnicas. Você vai ver que são as questões mais fáceis de se fazer do raciocínio lógico. Não tem teoria, não tem fórmula, é só prática. Basta que você preste atenção no que está acontecendo e você vai ver que você vai resolver as questões sem nenhuma dificuldade. É só observação e interpretação, tá certo? Vamos acompanhar então as questões aí, vamos fazer e você vai ver o que eu estou falando. Acompanha. Sabe-se que exatamente 4 dos 5 grupos de letras abaixo têm uma característica comum. B, C, F, E, H, I, L, K, J, K, N, M, P, Q, T, S, R, S, U, V. Considerando que a ordem alfabética adotada é oficial, o único grupo de letras que não apresenta a característica comum dos demais é... Olha aqui. B, C, F, E, H, I, L, K, J, K, N, M, P, Q, T, S, R, S, U, V. Vamos ver qual dos 5 grupos, 4 tem a mesma característica e um apenas não tem. Vamos ver qual é esse. Observe que de B para C, você tem mais uma letra. De C para F, você tem mais quantas letras? C, D, E, F. Não é isso? Você tem mais 3 letras, não é isso? C, D, E, F. E do F para o E, você tem menos uma letra. Muito bem. Do H para o I, H, I, mais uma letra. I, J, K, L, mais 3 letras. E do L para o K, menos uma letra. Muito bem. Do J para o K, JK, mais uma. L, M, N, mais 3. Do N para o M, menos uma. Muito bem. PQ, mais uma. R, S, T, mais 3. Do T para o S, menos uma. R, S, mais uma. S, T, U, mais 2. E o V, mais uma. Observe que aqui é diferente de todas as demais. Preste atenção. Em todos os outros 4 grupos, da primeira para a segunda letra é a próxima do alfabeto. Da segunda para a terceira, são 3 depois. E da terceira para a quarta, é uma antes. E aqui não. Você tem uma sequência da primeira para a segunda até mais uma, mas da segunda para a terceira não são mais 3 letras, são só mais 2. Então, esse é o grupo de palavras ou de letras que não está condizente com as outras. Então, analisando as alternativas, a resposta correta é letra E. Vamos seguir então fazendo mais questões para a gente adquirir mais experiência, beleza? Acompanhe aí comigo a leitura. Sabe-se que os termos da sequência 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, reticências, foram obtidos segundo uma lei de formação. De acordo com essa lei, o 13º termo dessa sequência é um número. Olha aqui, ó. 8, 9, 12, 13, 15, vai na sequência. Ele quer, dessa sequência, o 13º termo. Você vai ter que achar. Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. Aqui seria o 12º. E esse termo aqui, ó, é o que a gente quer, que é o 13º termo. Mas a gente primeiro precisa ver como essa sequência foi formada para achar aquele 13º termo. Observe. Do 8 para o 9, você tem mais 1. Do 9 para o 12, você tem mais 3. Do 12 para o 13, você tem mais 1. Do 13 para o 15, você tem mais 2. Aqui, do 15 para o 16, mais 1. 16 para o 19, mais 3. 19 para 20, mais 1. 20 para 22, mais 2. 22 para 23, mais 1. Observe que está se repetindo, ó. Mais 1, mais 3, mais 1, mais 2. Mais 1, mais 3, mais 1, mais 2. Então, você repete. A cada 4, ó, você tem esse padrão aqui, ó. Mais 1, mais 3, mais 1, mais 2. Aqui, ó. Mais 1, mais 3, mais 1, mais 2. Então, você vai seguir esse padrão para continuar a sua sequência. Então, ó, observe. 23 mais 3 dá 26. Então, agora o próximo vai ser mais 1. Seria que número? 27. E para o seguinte, seria mais 2. Vai dar que número? Vai dar o número 29. Observe. Seguindo o mesmo padrão, ó. Mais 1, mais 3, mais 1, mais 2. E você chegou no 13º termo, que é o 29. Agora é só julgar a alternativa. 29 é par? Não. É primo? Não sei o que é número primo. Número primo é aquele que só tem 2 divisores. 1 e ele mesmo. Opa, 29 só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Então, ele é um número primo. Então, já achei a minha resposta. Não é isso? Letra
B, não é isso? Letra C, divisível por 3? Não, o 29 só tem 2 divisores, um em ele mesmo, ele é primo. Múltiplo de 4? Não. Se ele é múltiplo de 4, se ele fosse, ele teria que ser divisível por 4. Ele não é, ele é número primo que só tem 2 divisores. Quadrado perfeito? Não. Quadrado perfeito ele teria raiz quadrada exata, só que o 29 não tem raiz quadrada exata. Então, letra certa, letra B. Tá vendo? Não tem problema, não tem dificuldade. É só você querer, tá? Interpretar, resolver. Observar o que aconteceu e resolver. Tranquilo? Então vamos seguir com mais uma questão aí para a gente continuar aprendendo. Daqui a 15 dias, Márcia fará aniversário. Paula fez aniversário há 8 dias. Júlia fará aniversário 6 dias antes de Márcia. Se Paula fez aniversário no dia 25 de abril, é correto concluir que... As informações. Daqui a 15 dias, Márcia fará aniversário. Paula fez aniversário há 8 dias. Júlia fará aniversário 6 dias antes de Márcia. Presta atenção nessa informação. 6 dias antes de Márcia. Aniversário de Paula em 25 de abril. Desculpa. Quer saber qual alternativa será correta dentre as que nós temos de possibilidade. Primeiro vamos achar as coisas aí, vamos encontrar. Vamos colocar hoje, tá? Imagine hoje. Tá certo? Hoje. Daqui a 15 dias, Márcia fará aniversário. Então, ó, daqui a 15 dias, eu tenho o aniversário de Márcia. Beleza? Há 8 dias atrás, então há 8 dias, foi o aniversário de Paula. Certo? E Júlia fará aniversário 6 dias antes de Márcia. Olha essa informação. Se Márcia fará daqui a 15 dias, 6 dias antes, porque é 6 dias antes de Márcia, vai ser quanto? Vai ser daqui a 9 dias, você terá o aniversário de Júlia, tá certo? Observe, não é daqui a 6 dias, porque não é 6 dias antes, é 6 dias antes de Márcia. Então, 6 dias antes de Márcia dá daqui de hoje a 9 dias, tá certo? O aniversário de Paula, já foi dito a data. Que dia foi? Foi dia 25/4. Se foi há 8 dias atrás, aqui atrás, não é isso? E aqui para frente. Então, se foi há 8 dias, o dia 25/4, que dia é hoje? 25/4 mais 8, vai dar quanto? Vai dar 3 de maio. Hoje é 3 de maio, certo? Daqui a 9 dias, que é o aniversário de Júlia, será que dia? 3 mais 9, 12 de maio. O de Júlia, tá certo? E daqui a 15 dias, será o de Márcia. O 3 mais 15, 18 de maio. Esse será o de Márcia. Agora nós temos a data, ou as datas. Paula, em 25/4, foi o aniversário dela. Essa informação já foi dada. Hoje, então, é dia 3/5. Daqui a 9 dias, que é o aniversário de Júlia, vai ser 12/5. E daqui a 15 dias, que é o aniversário de Márcia, é 18/5. Lembrando que Júlia faz aniversário 6 dias antes de Márcia. Por isso que é daqui de hoje a 9 dias. Agora é só jogar as alternativas. Hoje é 2/5? Não. Hoje é 3, não é isso? Hoje é 5/5? Não. Hoje é 3. Júlia fará aniversário em 9/5? Não é. É em 12. Júlia fará aniversário em 12/5. Opa, achei. Letra D. Não é isso? Letra E. Márcia fará aniversário em 15/5. Não. É 18. Então, resposta certa, letra D. Tá certo? Está aqui, ó. Bem simples a organização. Acha as datas, avalia as respostas, ganha seu ponto, passa no seu concurso. Felizes para sempre nós seremos. Você porque passou, eu porque tenho certeza que estou lhe ajudando a passar. Beleza? E vou continuar lhe ajudando agora, fazendo mais uma questão para você aprender. Acompanha comigo. A sequência de figuras abaixo foi construída obedecendo a determinado padrão. Segundo esse padrão, a figura que completa a sequência é... Olha aqui, ó. Aqui estão as figuras para você observar o que aconteceu com elas e achar a alternativa correta que completa essa figura. Observe que o coração ele está descendo, ó, em diagonal. Aqui, aqui, aqui. Ele está descendo em diagonal. Então, na figura da resposta, ele vai ter que parar onde? Ele vai ter que parar aqui, correto? Ele vai ter que parar aqui no final, porque ele está descendo, beleza? E a árvorezinha, ela está aqui, vem para cá, desce. Observe que ela está fazendo zigue-zague, ó.
nessas duas linhas aqui de baixo. Ela subiu, desceu. Então, se ela subiu, desceu, ela vai subir aqui. Não é isso? Então, a figura que eu vou achar tem que ter o coração nessa posição e a árvorezinha nessa posição. Então, vamos para as alternativas e vamos ver. Bem simples, bem direto, bem objetivo. É aqui? Não é. É aqui? Opa, quase era, né? Aqui? Não. Aqui? Muito bem. Letra D. Observe. O coração no final, a árvorezinha aqui em cima. Aqui é? Não é. D. Não tem fórmula, não tem... É só prática. Não tem teoria, não tem fórmula. É prática. Aqui está a prática. Você está vendo, você está aprendendo, você está fazendo, você está acertando, você está passando. Beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha aí. Acompanha. Há 5 objetos alinhados numa estante. Um violino, um grampeador, um vaso, um relógio e um tinteiro. Conhecemos as seguintes informações quanto à ordem dos objetos. O grampeador está entre o tinteiro e o relógio. O violino não é o primeiro objeto e o relógio não é o último. O vaso está separado do relógio por 2 outros objetos. Qual é a posição do violino? Olha aqui as informações. O grampeador está entre o tinteiro e o relógio. O violino não é o primeiro e o relógio não é o último. O vaso está separado do relógio por 2 outros objetos. Observe que o vaso está separado do relógio por 2 outros objetos. Vamos então organizar isso aí. Nós temos as seguintes opções. Ó. O grampeador, o tinteiro e o relógio. Ou nós temos o grampeador, o relógio e o tinteiro. Certo? Imaginando aqui as posições de cima para baixo, do primeiro até o quinto, já que nós temos 5 objetos. Aí ele diz que o violino não é o primeiro e o relógio não é o último, tá? Por enquanto não mexo em nada, mas ele diz, olha a informação, que foi exatamente a que está marcada. O vaso está separado do relógio por 2 outros objetos, não é isso? Então, o vaso pode estar aqui, não é isso? Então aqui você pode ter o vaso, certo? Está separado por 2 outros. E como o violino não é o primeiro, o violino ficaria em último. Vaso, violino. Certo? Mas também observe, aqui está o relógio. Eu poderia ter o vaso aqui? Poderia. Não é isso? Foi dito que o relógio não é o último. O relógio está lá em cima. O violino não é o primeiro. Eu poderia colocar o violino aqui? Não. O violino estaria aqui. Tá vendo? Observe, ó. Nas 2 opções que nós fizemos, observe, tanto nessa como nessa, o violino ocupa a mesma posição. Ele sempre vai ser o último ou o quinto elemento. Aqui, por cima, eu até tenho mudanças, né? Respeitando a organização do que me foi dito. O grampeador entre o tinteiro e o relógio está. O violino não é o primeiro, o relógio não é o último. O vaso está separado do relógio por 2 outros objetos. O vaso do relógio sempre por 2 outros objetos. No caso, ele perguntou do violino. Ele não muda de posição. Por quê? Porque se eventualmente ele mudasse, eu poderia ter 2 respostas distintas, ou a questão não teria resposta. Mas como ele nas 2 opções, respeitando a organização, ele está no mesmo lugar, então você tem como marcar a resposta certa. Não é isso? Mais uma vez, letra D. Beleza? Segue então comigo aí com mais uma questão. Em uma festa, haviam apenas casais e seus respectivos filhos naturais, que chamaremos de meninos e meninas. A respeito dessas pessoas presentes na festa, sabe-se que havia mais meninos do que meninas. Não havia casais sem filhos. Cada menino tem uma irmã. Apenas com os dados fornecidos com relação às pessoas presentes na festa, é necessariamente correto afirmar que há... Olha aqui, ó. Casais com seus respectivos filhos. Casais com seus respectivos filhos. Mais meninos do que meninas. Sempre você vai ter o número de crianças, homens, meninos, maior do que meninas. Não havia casais sem filhos. Cada menino tem uma irmã. Tá certo? Então presta atenção, porque a partir disso é o que nós vamos querer saber como resposta. O que que há? Vamos avaliar as respostas. Olha aqui. Ele fala, menos pais do que filhos. Casais com 2 filhos e uma filha. Casais com apenas uma filha. O mesmo número de homens e mulheres. Mais mulheres do que homens. Observe que mais mulheres do que homens não dá. Porque tem mais meninos do que meninas. Como são casais e os casais, um homem e uma mulher, então o número de homens vai ser maior. O mesmo número de homens e mulheres? Não. Então observe que essas 2 letras você já eliminou. Tá?
Presta atenção que tem um princípio básico do raciocínio lógico, é a não contradição. Isso serve para qualquer questão, você não pode ter contradições, tá certo? E você, a menos que a questão diga pode ser, você vai assinalar ela como verdadeira. Caso contrário, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Aí ele diz aqui, casais com apenas uma filha. É possível? É. Mas é certeza? Não. Não é certeza de que tem casais apenas com uma filha. Pode até ser, mas não é certeza, tá? Então isso aqui também não. Casais com 2 filhos e uma filha? É possível? É. Mas é certeza? Não. Não é. Do mesmo jeito da letra C. Sobrou o quê? Letra A. Menos pais do que filhos. Isso é verdade? É. Isso é verdade. Por quê? Porque eu tenho mais meninos do que meninas. E cada menino tem uma irmã, não é isso? Então cada casal tem no mínimo 2 filhos, que seja um homem ou mulher. Mas terá casais que terá mais de 2 filhos, certo? Nós necessariamente vai ter casais que terão que ter mais de 2 filhos. Porque se cada menino tem uma irmã, tem casais que terão mais de 2 filhos. Ah, mas tem casais com apenas uma menina? Observe, é possível, não é certeza. Com 2 filhos e uma filha, é possível, mas não é certeza. E aí, no final das contas, se eu tenho mais meninos do que meninas, e cada menino tem uma irmã, no final eu tenho mais crianças do que adultos. Com certeza eu vou acabar tendo mais crianças do que adultos. Pode fazer, pode observar e você vai ver. E eu já eliminei todas as alternativas que não são possíveis. Trabalhando com o quê? Com a ideia dos homens e mulheres, juntando os casais e as crianças, e com a ideia das possibilidades. Se ele dissesse, pode ter casais com apenas uma filha, aí estaria certo. Mas dizer, são casais com apenas uma filha, não está certo. Por quê? Porque não tem garantia. Você não tem a garantia de que isso está certo. Pode até ser, mas não é. Agora na letra A, menos pais do que filhos. Isso está corretíssimo. Você tem mais crianças do que adultos. Então você tem menos pais do que filhos. Resposta certa, letra A de aprovado. Presta atenção no princípio, tá certo? Princípio da certeza, junto com o princípio da não contradição, que nós vamos ver bem forte agora na próxima questão, esse princípio da não contradição, tá certo? E também o princípio da certeza. São 2 princípios básicos que você tem que carregar para resolver questões de raciocínio lógico, além da interpretação forte, porque não tem fórmula, porque não tem teoria, é prática, tá certo? Então, fixa bem, observa aqui a resposta e presta atenção. Princípio da não contradição e o princípio da certeza. Você nunca vai poder trabalhar com pode ser. Ah, mas questões anteriores tinha pode ser. Tinha, mas na questão, na alternativa falava que podia ser. Se a alternativa diz que pode ser, então você trabalha com essa ideia. Mas se ela não diz nada e você vai afirmar, você não vai fazer isso, tá? Por quê? Porque você tem que ter certeza e porque não pode ter contradição. Beleza? Então vamos fazer aí mais uma questão para a gente dar uma encerrada no assunto. Tranquilo? Acompanha comigo aí a questão. Arlete e Salete são irmãs gêmeas idênticas, mas com uma característica bem diferente. Uma delas só fala a verdade e a outra sempre mente. Certo dia, um rapaz que não sabia qual das duas era a mentirosa perguntou a uma delas: Arlete é mentirosa? A moça prontamente respondeu: sim. Analisando somente a resposta dada, o rapaz pôde concluir que havia se dirigido a... Olha aqui, olha a pergunta. Arlete é mentirosa? Foi perguntado para as irmãs, para pessoa, sem saber qual era a irmã, não é isso? Se era Arlete ou se era Salete. A resposta foi sim, mas eu não sei se ela está falando a verdade ou se ela está mentindo. Então nós temos que avaliar possibilidade por possibilidade. E, em encontrando contradição, essa possibilidade não está certa, tá certo? Caso a gente não encontre contradição, é uma resposta verdadeira. Aí no final a gente vai avaliar as alternativas, tá? Mas lembra do princípio, dos princípios, certeza e não contradição. Não contradição na verdade, certeza depois. Vamos lá. Arlete é mentirosa? Arlete respondeu sim. E ela está falando a verdade. Bom, mas se ela respondeu sim, que ela é mentirosa e está falando a verdade, isso é uma contradição. É ou não é? Observe. Você é mentiroso? Sim. Eu estou falando a verdade. Como é que eu estou falando a verdade de que eu sou mentiroso? Contraditório. Certo? Então, ó, isso aqui não é possível. Beleza? Não é possível. Tá bom. Arlete respondeu sim, mas ela está mentindo. Foi perguntado se ela é mentirosa e ela respondeu sim, e ela está mentindo. Opa, mas se ela é mentirosa, respondeu que está mentindo, ela está falando uma verdade, não é não? Porque ela respondeu sim, e ela está mentindo. O que seja, ela é mentirosa. Mas isso é uma verdade.
É contraditório. Observe, parece difícil, mas não é. Foi perguntado se Arlete é mentirosa. Ela, Arlete, respondeu que sim, que ela está mentindo. Mas, opa, se ela é mentirosa e está mentindo, ela está dizendo uma verdade. Está ou não está? É contraditório também. Observe, parece engraçado, mas não é. É sério. Você não pode ter contradição. E aqui você tem uma contradição. Foi perguntado se é mentirosa. E você disse sim. Ela, Arlete, disse sim, que ela está mentindo. Mas, opa, se ela está dizendo que é uma mentira, que ela é mentirosa, ela está dizendo uma verdade. Tá? Não pode ter contradição. E isso é contraditório. Ela falou sim, que ela está mentindo. Então, ela está falando a verdade. Então, também não é possível. Consequentemente, eu já sei que eu não estou falando com Arlete. De cara, eu já sei que eu não estou falando com Arlete. Por quê? Porque nas duas possibilidades, ela respondeu sim. Ou ela falando a verdade ou ela mentindo, em nenhuma das duas deu certo. Agora vamos ver Salete. Salete respondeu, foi perguntada a Salete, Arlete é mentirosa? Ela disse sim, e ela está falando a verdade. Então Salete está falando a verdade e Arlete é a mentirosa. Isso aqui é possível? É possível. Aí você vai nas alternativas, se afoba, responde e pode ser, você esqueceu ainda de julgar outra alternativa. A outra possibilidade, desculpa. Então vamos ver todas as possibilidades. Depois a gente vai para as alternativas. Aí Salete, foi perguntado para Salete, Arlete é mentirosa? Ela respondeu sim. Mas ela é que está mentindo. Bom, se ela é que está mentindo, Arlete fala a verdade, não é isso? Aí ela respondeu sim, que Arlete é mentirosa. De fato, ela está mentindo. Ela está mentindo e diz que sim, que Arlete é mentirosa. Quando na verdade Arlete é que fala a verdade. Então observe, isso aqui também é possível. Não tem contradição em nenhuma das duas. Ah, mas tem as duas possibilidades. Certo? Nessa daqui é possível, nessa é possível. É contraditório? Não. Nós estamos com duas possibilidades. Salete respondeu sim, está falando a verdade, é possível. Salete respondeu sim, está mentindo, também é possível. Por quê? Porque se ela está falando a verdade que sim, ela está dizendo que a Arlete é mentirosa. Então ela é quem fala a verdade e a Arlete mente. É possível. Se ela está dizendo sim, mas ela é quem mente, então a Arlete fala a verdade. Como a Salete é quem mente, ela vai responder sim para a pergunta de se a Arlete é mentirosa. Então também é possível. Então está aqui as possibilidades. Tá certo? Nós estamos falando com Salete, só que nós não sabemos se ela está mentindo ou se ela está falando a verdade. Beleza? Então agora vamos para as alternativas. Observe. O que falar de Arlete não é possível. Tá? Por quê? Porque nós já sabemos que não estamos falando de Arlete. Aí vem Salete. Salete falando a verdade. Aí nós achamos que sim. Mas também nós achamos que Salete pode estar mentindo. Não é isso? E aqui embaixo, na letra E, fala, ó, Salete sem a certeza dela ser a mentirosa. Ela pode ser mentirosa, como ela pode falar a verdade. Então, ó, presta atenção. Primeiro princípio da questão psicotécnica, não contradição. Lá na Arlete nós achamos contradições, não é isso? Ó? Aqui na Arlete, ó, nós já achamos contradições, por isso ela não era possível. Na Salete nós não achamos, então nós temos as duas possibilidades. E, passado o princípio da não contradição, o princípio da certeza. Aí você diz, mas eu tenho certeza que Salete está falando a verdade. Não, observe. Você tem Salete falando a verdade e você tem Salete mentindo. Você tem as duas opções. Então, a certeza é de que você está falando com ela, mas você não sabe se ela é mentirosa. Então, muito cuidado na hora de avaliar as questões psicotécnicas. Principalmente desse tipo, são questões do tipo de verdade e mentira. Essas, principalmente, não podem ter contradição nenhuma, senão aquilo que você está fazendo está errado. Observa o princípio da não contradição e traz a questão da certeza. Tá? Você nunca vai responder se não tiver certeza. E aqui você tem as duas possibilidades. Salete falando a verdade, que você não sabe se está certo ou não, e Salete sem ter a certeza dela ser a mentirosa, que é a resposta correta. É experiência. Experiência que você adquiriu e que você é possível fazer qualquer questão psicotécnica que cair em qualquer concurso que você fizer. Tá? Nós fizemos aqui um par de questões e você, com certeza, adquiriu experiência suficiente para resolver qualquer questão que venha a cair no seu concurso. Tá? Tenha certeza disso. Confie, acredite e estude. Não tem teoria, não tem fórmula. É prática. Tá? E você tem aqui a prática para você passar. Acompanha, estuda, observa, interpreta, não tem contradição, certeza no que você está fazendo e é certeza da sua aprovação. Eu vou estar junto com você comemorando a sua vitória. Tranquilo? Fica com Deus então.
Um abraço e vamos em frente.